usemos a arma que Deus nos deu, não carnais, mas poderosas em Deus. A palavra do Senhor diz assim, lá em Êxodo, capítulo 2, verso 23. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Então Deus, o gemido deles, a aflição deles. De deles quem? Do povo de Deus. Que no momento de escassez, no momento de falta, foram ao Egito. Porém, essa palavra já existia lá em Abraão. Porque Deus mesmo disse a Abraão, revelou a Abraão o futuro da sua descendência. O próprio Deus falou a Abraão. Deixa eu abrir aqui pra gente. Lá em Gênesis, capítulo 15, verso 12. Ao pôr do sol, Abrão foi tomado de sono profundo. E eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Antes de eles existirem, antes de eles nascerem, antes de chegarem ao ventre, Deus já disse que os descendentes de Abrão serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também nessa terra, nesse ambiente, essa nação os escravizaria, os oprimiria, os afligiria. Mas o que Deus disse? Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens, nos diz o Senhor. Então ali o rei que conhecia José, se você não conhece José, José governou o Egito, trouxe provisão para o povo de Deus, para uma escassez, que eu diria assim, no mundo, em todo lugar. E o Egito era o único lugar onde tinha provisão, onde tinha riquezas, onde tinha depósitos. E tudo aquele império, não é? Que homens ímpios que adoram outros deuses tinham levantado com as suas mãos, com o seu trabalho, com a sua força. Deus coloca sobre o governo de José. José morre, né? E um outro rei assume. Esse rei não conhece José. E a palavra de Deus diz que ele usa de astúcia. Ele usa da sua inteligência humana, da sua capacidade humana, da sua habilidade humana, do seu acesso humano, da sua autoridade territorial, dos seus acessos territorial, da autoridade que ele tem sobre pessoas, sobre situações, sobre vulneráveis, sobre áreas, para você entender a palavra que o Senhor ele está trazendo para mim e para você. E a palavra de Deus diz que ele fala assim, este homem.
Lá em Êxodo, capítulo 1, verso 8, então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Então ele estabeleceu sobre o povo de Deus escravidão, serviço pesado. E isso estava afligindo o povo. E isso estava fazendo o povo sofrer. O ambiente não era favorável para o povo de Deus. O ambiente não era agradável. Eles estavam sobre sofrimento. E a palavra de Deus diz que o seu clamor subiu até Deus. Então, que arma o povo de Deus usou diante da opressão, diante da aflição, diante da vulnerabilidade, diante de poderosos humanos, e nós não lutamos contra humanos. O que eles fizeram? Eles clamaram, eles estavam batendo na porta, eles estavam pedindo a intervenção de Deus. Então, só quem clama é quem sabe quem é quem sabe a quem pertence. Eu estou no Egito, mas eu não sou do Egito. Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Eu estou na Babilônia, mas eu não sou da Babilônia. Eu sou de Jerusalém. Então, Daniel, quando a palavra de Deus fala, e eu gosto muito desse texto, de que ele orava e ele ficava olhando na sua janela para Jerusalém, ele está lembrando de onde ele é. Ele não é da Babilônia. Aquele é um processo, aquela é uma situação que ele se submeteu à palavra de Deus. Foram mais poderosos do que ele, com eles, porque Deus assim permitiu. Então tem situações que vêm sobre nós que é a permissão de Deus, é mais poderosa do que nós, mexe com a tricotomia do nosso ser. Então, Deus, ele me traz aqui hoje, para eu e você como igreja, para eu e você como noiva de Jesus Cristo, para eu e você como seu povo, venhamos aclamar diante das opressões, venhamos aclamar diante das situações, venhamos a voltar o nosso coração para Ele. Não é para o Egito, não é para bengalas, é para Deus, é para o único que pode nos livrar de toda a situação que nos afere sofrimento, que nos afere sofrimento, que nos afere sofrimento. E o Senhor me fala agora, você está correndo atrás de tantas situações a qual você já viu, não tem solução. E você está se perguntando por que Deus não agiu, porque você não se voltou o coração para Ele. Então, se Ele fizer, você vai achar que foi o Egito, você vai achar que foi esses deuses ao qual você está correndo atrás. Então, quando nós voltamos o nosso coração para Deus e nos humilhamos diante da sua presença e dizemos: Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus, tem compaixão de mim, e aí acontece o milagre, então aí sim, damos a glória para Deus. Mas enquanto ainda achamos que podemos usar o dinheiro como a mulher do fluxo de sangue para tentar ser curado, para tentar ser restaurado, que podemos usar do médico, mas aí quando o diagnóstico é mau, quando ninguém pode mais te ajudar, quando toda a sua força física, força humana, força bancária, e aí sim, você ouve a palavra de Deus e gera fé em você. É algo que só Jesus pode fazer, porque somos limitados como humano. Podemos um dia ter achado que podíamos fazer qualquer coisa. O poder da alma, o poder dos seus pensamentos, o poder do coração enganoso humano, até que um dia experimentamos a dor, experimentamos o sofrimento e vimos: não era bem esse caminho. Eu fui enganada pela serpente. Eu fui enganada pela serpente. Eu fui enganado pela serpente. A serpente usa de inteligência, usa de astúcia, usa de habilidade, usa de capacidade humana, obra humana, força humana.
mas aqueles que confiam na palavra de Deus, aqueles que esperam em Deus e aqueles que sabem a quem pertencem, usam as suas armas que são poderosas em Deus. E a arma que o Senhor vem me lembrar a mim e a você agora, a arma que o Senhor vem lembrar a mim e a você agora, é o clamor, é a súplica, é a oração, é o derramamento da alma, é o abrir do coração diante das situações. É o que o Senhor vem lembrar a mim e a você. Então Deus está com você nesta situação. Outra arma poderosa em Deus é o louvor. Foi o louvor que abalou a prisão onde estava Paulo e Silas. É o seu relacionamento com Deus, é você se afastar do mal, é você temer a Deus e se submeter às suas palavras, colocar o orgulho de lado, colocar a soberba de lado. Irmãos, quem aceitou o cativeiro babilônico estava se humilhando. Quem não ofereceu resistência estava preservando a sua vida. Daniel ouve o decreto e ele vai orar. E ele vai conversar com Deus. Que arma poderosa Daniel usou. E só faz isso quem conhece a quem pertence. Ah, não, vou falar com Dário, rapaz. É injusto isso que estão fazendo comigo. É confiar no rei. Não. Daniel foi falar com Deus. Daniel foi falar com Deus. Isso é prática da palavra. É você ouvir a história de Daniel, que o Espírito Santo traz para mim e para você. É você ouvir a história do povo de Deus, que estava debaixo de escravidão, e que clamou, e que suplicou, e que estava chegando no céu, estava chegando no trono. E aquele que manda no céu e manda na terra, faz uma intervenção. Então, Deus fez uma intervenção aonde Daniel estava. Deus enviou um anjo. E Daniel não foi ferido. E Daniel não foi morto dentro da prisão. Os inimigos queriam a morte de Daniel. Os inimigos queriam que Daniel morresse. Morresse lá, naquela cova, naquela situação, diante daquele dilema, aonde humanos tramou. Porque eram humanos, irmãos. Estão realizando um desejo das trevas contra a vida de um inocente, mas é humanos. Do mesmo jeito que somos usados pelo Espírito Santo de Deus, tem pessoas que são incitadas na mente pelo diabo. E o diabo possui os seus corpos para realizar os seus planos maus. Mas até o poder do diabo tem limite. E é usado para a glória e para glorificar o nome de Deus. Como assim, Lilian? Para glorificar o nome de Deus. Porque o rei louvou o Deus de Daniel. O rei reconheceu e levantou decreto para o Deus de Daniel. Então toda a trama do inferno, quem acabou sendo glorificado, conhecido, foi Deus. Fazendo uma intervenção na terra. As nossas armas em Deus são poderosas. As nossas armas em Deus são poderosas. Não é com muita falácia, mas é com humilhação. É com reconhecimento da soberania de Deus. É sabendo a quem nós pertencemos. Então, o louvor que vai mover a prisão, que vai mover toda essa situação, assim nos diz o Senhor. É Daniel, eu acho que é o 6. Deixa eu ver aqui para te dizer. Isso, é Daniel 6. Lá em Daniel capítulo 6, verso 25, então o rei Dário escreveu uma carta para os povos de todas as nações, raças e línguas do mundo, irmãos. Para. A carta dizia o seguinte: felicidade e paz para todos. Eu ordeno que todas as pessoas do meu reino respeitem e honrem
o Deus de Daniel, o Deus que Daniel adora. Jesus! A perseguição glorifica o nome de Deus, porque Deus faz intervenção. Quando eu e você nos submetemos à sua palavra, nos humilhamos debaixo da sua palavra, e muitas vezes isso afere sofrimento, mexe com a tricotomia do nosso ser, mas nós estamos obedecendo a palavra. Eu ordeno que todas as pessoas do meu reino respeitem e honrem o Deus que Daniel adora. Pois ele é o Deus vivo, que vive para sempre. O seu reino nunca será destruído. O seu poder nunca terá fim. Ele socorre e salva no céu e na terra. Ele socorre e salva no céu e na terra. Ele faz milagres e maravilhas. Foi ele quem salvou Daniel, livrando-o das garras dos leões. E Daniel continuou a ser uma alta autoridade no governo durante o reinado de Dário e depois durante o reinado de Círio da Pérsia. A igreja tem que sair e fechar a porta para esse espírito de rebelião e se colocar nesse lugar vulnerável e de submissão às palavras de Deus. E se humilhar debaixo da vontade de Deus, da soberania de Deus. E o nome de Deus é glorificado. E Deus é conhecido. E Ele manifesta na terra o seu poder e a sua soberania. E humilha homens exaltados. Mas uma igreja autossuficiente, uma igreja soberba, uma igreja orgulhosa, que confiam nas suas mãos, que confiam nas suas obras, que confiam nos acessos, que confiam no jurídico, que confiam na posição, que confiam na conta bancária, que confiam nos relacionamentos, mas uma igreja que sabe que só Deus pode livrar do mal, do maligno. Não resistem a obedecer a palavra, mas se humilham debaixo dela. Assim nos lembra o Senhor, as nossas armas poderosas em Deus. Então, o louvor que o Senhor colocou no meu coração, para mim e para você, não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Não perturbeis o coração. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou. E onde estás também estou. Não disse eu, há muito já pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, o grande eu sou. E onde estás, também estou. Não disse eu, há muito já. Pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um terremoto e vento após,
Do céu um fogo e muito furor. Ouviu Eli a minha voz, voz do eterno, voz de amor. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um certo dia Estevão viu o céu aberto e viu-me a mim, apedrejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Firmado em mim, rocha eternal, assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedis com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Lá em Salmos 83, nessa versão fala assim, verso 18. Que saibam que somente Tu és Deus, o Senhor, que Tu és o Altíssimo, que governa toda a terra. Nessa outra versão, me dá aqui a cadeira, Laura, por favor. Nessa outra versão aqui, fala assim, ó. Que os homens possam saber que Tu, cujo único nome é Jeová, és o Altíssimo sobre a terra. Que os homens possam saber que Tu, cujo único nome é Jeová, és o Altíssimo sobre a terra. Ou seja, é um clamor da alma, do coração, que está sofrendo, para que haja uma intervenção de Deus no cenário. Porque Deus é poderoso, Deus, Ele não mudou, Ele permanece o mesmo. E nós, como igreja, temos que lembrar das armas que não são carnais, mas que em Deus são poderosas. Assim nos diz o Senhor. Vamos orar junto em nome de Jesus. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Primeiro queremos Te agradecer por todo o livramento, por toda a bondade, toda a misericórdia que Tu tem derramado sobre as nossas vidas, que Tu tem trazido para nós como igreja. Queremos Te agradecer porque Tu tens preservado a nossa alma, Tu tens nos livrado do maligno. Pai, no nome de Jesus, queremos Te pedir perdão pelos nossos pecados, pelos pecados dos nossos pais, pelas nossas falhas, pela nossa teimosia, por quando seguimos caminhos em que nosso coração
nos enganou e relativamos a tua palavra e desprezamos a tua voz. Quando nos achamos autossuficientes e achamos que sabíamos aquilo que estávamos fazendo e não quisermos ouvir a tua voz. Nós nos arrependemos, nós confessamos e nós queremos abandonar este caminho e viver uma vida de obediência à tua palavra, de entrega total, de nossos corações se voltar para ti e de praticarmos as boas obras, as obras do primeiro amor. Tens o nosso coração totalmente, integralmente. Purifica-nos em nome de Jesus. Ajuda-nos a caminhar debaixo da tua direção e não na direção do nosso coração, e não debaixo da cobiça, e não debaixo da imoralidade, e não debaixo da mentira, e nem do engano mental. Mas em nome de Jesus faz uma intervenção na terra, porque o teu povo tem passado por muitas opressões, por muitas aflições e por muitas injustiças. A maldade tem aumentado e nós pedimos em nome de Jesus uma ação do céu, uma ação das tuas mãos poderosas, fazendo uma intervenção por amor ao teu povo, por amor à família de Jesus que tu mesmo resgatou, que tu mesmo limpou, e nós em obediência à tua palavra não temos oferecido resistência e temos nos subordinados debaixo da tua direção, debaixo da tua vontade, mas temos sido maltratados e afligidos, meu Pai, em situações que têm pesado sobre nós. E por isso pedimos a tua intervenção divina, que todo mal, que todo plano mal, meu Pai, que as obras de Amã, no nome de Jesus, sejam destruídos e os seus frutos, os seus filhos, eles possam morrer e que possa operar a tua vontade. E que essa aflição que tem vindo sobre teu povo, assim como veio nos dias de Esther, e que os aferiu choro, e que os aferiu sofrimento, Pai, nós clamamos em nome de Jesus para que haja uma intervenção do céu diante da maldade, diante da violência física, diante da violência psicológica, diante da injustiça jurídica, diante da injustiça policial, diante das injustiças de homens que têm se levantado e têm tramado e têm arquitetado planos diante do governo de Satanás, diante do desejo de Satanás, que eles possam ser livres dessas influências malignas, que eles possam ser livres de todo o poder maligno, Pai, em nome de Jesus. Nós clamamos porque somos o teu povo, nós clamamos porque nada podemos fazer, nós clamamos, meu Pai, porque tu és soberano, porque tu és poderoso e porque tu nos ama em Cristo Jesus. E tu queres a saúde, e tu queres um ambiente saudável, tu não queres esse mal para nós. Ajuda-nos a humilhar-nos debaixo da tua presença. E não nos deixai cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal como livraste a Davi, de fazer com a obra das suas mãos ali vingança contra Nabal, mas tu mesmo tratou com Nabal, com aquele homem carnal, com aquele homem insensato, Pai, o ferindo. Pai, nós clamamos em nome de Jesus pela tua intervenção, pela tua justiça, pelo teu agir, pelo teu trabalhar, diante de obras carnais que nos aferem sofrimento, diante da falta de reconhecimento, diante da falta, Pai, desses corações que não têm reconhecido o teu favor, a tua magnitude e a tua soberania, e que decretos em nome de Jesus possam ser levantados com o teu nome, para que tu seja adorado, reverenciado, aleluia, glória a Deus, e reconhecido no mundo como o único Deus a ser adorado. Aconteceu no passado e nós cremos que pode acontecer nos dias atuais.
Pai, em nome de Jesus, manifesta do teu poder e da tua glória em nosso meio. Manifesta do teu poder e da tua glória sobre o mundo. Manifesta do teu poder e da tua glória sobre esta nação, sobre o Brasil, assim como manifestasse nos dias daquele rei injusto, soberbo, orgulhoso, astuto e mau, meu Pai, que estava afligindo o sofrimento e trazendo injustiça para o teu povo. Nós clamamos em nome de Jesus sobre toda injustiça, sobre toda maldade, sobre toda violência que tem afligido o teu povo, que tem dominado o teu povo e que tem desfalecido o teu povo. Pai, nós clamamos em nome de Jesus, para que assim como tu agiu no túmulo de Jesus, como tu mesmo ressuscitou, possa ressuscitar, Pai, o que foi parar em tumba, o que foi enterrado, Pai, em nome de Jesus, restaura as famílias, que o orgulho, que a soberba de homens possam ser lançados em terras e que assim como Noemias se levantou, eles possam se posicionar para serem restaurados, para que as famílias saiam das ruínas, para que os relacionamentos saiam das ruínas, para que os seus corações saiam das ruínas, para que os seus emocionais saiam das ruínas e que eles possam levantar muros em cima dos destroços. Assim nos diz o Senhor. Nós clamamos porque a tua palavra gera em nós em fé, a tua palavra gera em nós confiança, a tua palavra gera em nós, meu Pai, esperança. O teu poder, a tua presença e a tua manifestação. Porque nós cremos na veste de Jesus Cristo. Então nós estamos a bater na porta. Nós estamos a pedir, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque o diabo quer destruir as famílias. O diabo quer destruir os relacionamentos para contigo. Que nós venhamos perder a credibilidade em quem tu és e no teu poder. Então nós oramos em nome de Jesus para que todo pensamento mentiroso sobre as mentes dos meus irmãos agora no nome de Jesus seja destruído, essa fortaleza mental. Que haja, meu Pai, em nome de Jesus, livramento sobre mentes que estão sobre o espírito suicida, Pai, agora em nome de Jesus, que elas sejam livres desses pensamentos opressores, desses pensamentos autodestrutivos e que tu, Jesus, possa a tua luz resplandecer, que assim como tu enviou, meu Pai, um anjo no deserto para Agar, que assim como enviasse o anjo na cova, assim como enviasse vários dos teus profetas, vários dos teus ministros sobre a minha vida, para preservar a minha vida, para manter a minha saúde, eu libero sobre a vida deles em nome de Jesus, que Jesus terá um encontro com eles, que eles terão um encontro com a palavra e que eles viverão para Cristo e que eles não farão mais o desejo de Satanás, em nome de Jesus, de acabarem com as suas vidas, de ferirem vidas e de matarem vidas. Assim nos diz o Senhor. É o poder da tua palavra. É o poder da tua palavra. É o poder da tua palavra. Nós cremos na tua palavra. A tua palavra nos levanta. As tuas palavras nos anima. A tua palavra nos promove saúde. As tuas palavras promovem autoconhecimento. A tua palavra promove cura. A tua palavra restaura a saúde mental e emocional e física. A tua palavra traz azeite e traz vinho sobre os ferimentos a qual fomos assaltados no caminho. A tua palavra nos tira do poço. A tua palavra livra da exaustão física. A tua palavra promete perdão para arrependimentos dos corações. E nós cremos que somos perdoados em Jesus Cristo. Que tu olhas para nós como virgem, assim como tu falou para Israel. Tu atraiu o teu povo. Tu atraiu Israel com teu amor e a tua bondade. Aleluia, glória a Deus, e estamos debaixo do teu plano e da tua vontade. Assim nos lembra o Senhor, assim nos diz o Senhor. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus
com mansidão. Amém.